Tudo começou como um gemido. Não era barulhento, nem mesmo desesperado. Apenas alto demais para uma casa com outras pessoas. Eu não sei por que esqueci que meu pai estava lá embaixo. Talvez porque Kyle sempre tampava minha boca, sussurrando algo no meu ouvido enquanto ele se movia lentamente dentro de mim. Talvez eu tenha esquecido tudo porque queria esquecer. Porque já fazia tempo. Porque eu ansiava por isso. Mas quando a mão dele deslizou, quando eu gemi no travesseiro e minha garganta tremeu, eu soube que o chão de baixo estava rangendo. Depois, não havia mais nada. Apenas passos, lentamente. Kyle estava paralisado, ainda dentro de mim. Sua respiração quente batendo em meu ombro. Nós não nos movemos, não trememos. Como se ficássemos em silêncio tempo suficiente, o mundo voltaria atrás. Eu acho que ele ouviu isso. Kyle sussurrou. E então um segundo barulho, mais alto, ecoou bem do lado de fora do meu quarto. Estava fechado, mas não trancado. Eu olhei para a porta. Meu coração batia forte. Kyle se afastou de mim e estendeu a mão para a roupa na escuridão. Droga, droga, droga. Ela sussurrou. Vista-se rápido! Eu corri até o cobertor, tentando respirar como se não tivesse sido esmagada no colchão por 20 minutos. Meu peito estava tremendo. Minha boca ainda inchada de beijos, minhas coxas doíam. Kyle colocou os sapatos na mochila e sussurrou. Você não trancou. Eu balancei a cabeça. Eu não pensei que seríamos tão barulhentos. Kyle desapareceu atrás da porta do meu armário tão rápido que eu mal vi ele se mover. Toc, toc. Eu parei de respirar. Eu limpei a garganta. Sim, apenas dormindo. Silêncio. E então a maçaneta girou. Kyle! Eu sussurrei e gritei, mas ele não respondeu. Sim, você está bem? Então era Ryan. Não era a voz do meu pai. Eu puxei o cobertor mais apertado. Era Jason, o melhor amigo dele. Ele soou próximo. Ele ficou parado atrás da porta do meu armário, escondendo a metade do corpo nu, talvez orando para que Jason fosse embora. Meu estômago se apertou. A luz do corredor invadiu Jason. A porta se abriu lentamente. Ele estava lá, com 1,93 m de altura, cabelo grisalho nas têmporas, ombros largos, ainda vestindo a camiseta preta justa que usou na academia com meu pai antes. Ele olhou ao redor do quarto, sem dizer uma palavra. Seu olhar parou na beira da cama e então se voltou para mim. Meu cabelo estava bagunçado, minha respiração irregular. Eu tentei sorrir. Desculpe se eu falei alto demais. Mas ele não sorriu de volta. Deve ser um sonho ou algo assim. Jason entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Eu engoli, em seco. Minha garganta estava seca. Eu podia ouvir a respiração de Kyle dentro do armário. Jason também podia. Ele olhou para lá. Depois voltou a olhar para mim. Seu pai está na garagem. Ele sussurrou. Não ouvi nada. Eu engoli em seco e ele se aproximou mais, meu coração batendo mais forte no peito. Mas da próxima vez, você deve ter mais cuidado. Tentei rir nervosamente. Desculpe. Jason estava ao lado da cama, mais alto que eu, mas eu não conseguia olhar para ele. Não totalmente. Sim, eu sei. O perfume dele tinha um cheiro de cedro e algo mais intenso. Algo que pairava no ar. E então ele se inclinou. Não muito perto. Só o suficiente para sussurrar. Falo com você no armário. Ele deveria ter trancado a porta. Jason se levantou e foi em direção à saída. Mas antes de abrir a porta, ele olhou para trás e seu olhar continha algo que eu não conseguia nomear. Meu peito se apertou. Não era nojo. Não era surpresa. Mas algo que se assemelhava à curiosidade. Então ele saiu, fechando a porta suavemente. Eu não me movi por 1 minuto. Depois corri até o armário e puxei com força. Kyle saiu, os olhos arregalados, sussurrando. Que diabos é isso? Kyle pegou suas coisas, me deu um beijo rápido e escapuliu pela janela como sempre fazia. E eu balancei a cabeça. Ele sabia. Eu sentei na cama, meu coração ainda batendo acelerado. E foi então que eu vi.
A porta não estava apenas fechada, estava trancada por dentro. Cada vez que eu fechava os olhos, via Jason em meu quarto, alto, em silêncio, me observando. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu continuava relembrando. O olhar dele para mim não era como o de um pai, nem mesmo como o de um amigo. Ele me olhava como se me conhecesse, como se visse mais do que eu queria mostrar. E eu ainda não conseguia explicar porque era para me proteger ou para se proteger. Ele trancou a porta ao sair. Meu pai e Jason estavam sentados à mesa de café como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, eu cheguei atrasado. Meu pai sorriu ao me ver e perguntou: "Você dormiu bem, Ri?" Eu assenti e disse: "Sim, apenas sonhos estranhos." Jason não disse nada. Ele apenas me olhou. Não foi muito tempo, apenas um segundo, mas meu corpo reagiu imediatamente. Eu olhei para o outro lado. Sentei-me, tentando agir normalmente. Jason tomou um gole de café como se nunca tivesse me visto tremendo sob as cobertas na noite passada, depois de atingir o clímax e sentir medo. Então, meu pai se levantou para atender uma ligação na sala ao lado, nos deixando sozinhos. Eu não sabia o que dizer ou o que perguntar. Jason apenas olhou pela janela. Depois voltou a olhar para mim, tão silencioso que eu quase não o via. O silêncio era brutal. Ele disse: "Você fechou a janela quando seu amigo saiu." Meu coração parou. Eu assenti devagar e disse: "Sim, eu sempre sou assim." Ele não sorriu, não se moveu. Depois disso, ele estendeu a mão e pegou um pedaço de pão do table. "Inteligente", foi tudo o que ele disse. Então meu pai sorriu e voltou para o telefone. Aquele momento se quebrou. Havia algo no tom de Jason, na maneira como ele disse "inteligente", que não parecia uma provocação. Mas eu não estava bem. Era como se fosse um aviso, ou pior, uma aprovação. Jason disse que ficaria um pouco e ajudaria a montar a prateleira nova na garagem. Naquela noite, meu pai foi fazer alguns serviços. Eu subi as escadas, tentando ignorar isso, tentando fazer de tudo menos pensar em Jason, na mesma casa, sem supervisão. Mas 20 minutos depois, houve uma batida na porta. Eu assenti, quase sem conseguir respirar. Ele ficou sozinho. Depois, eu não respondi. "Só eu estou aqui, Jason." Eu fiquei paralisado. Minhas mãos seguravam firme a borda da mesa. A voz suou. Ela esperou e disse que desta vez eu não iria entrar. A porta não abriu. Eu só queria conversar. Eu me levantei devagar, caminhando em direção à porta. Um momento de pausa. Minha mão tremia na maçaneta e quando abri, ouvi apenas um estalo. Ele estava lá sozinho, vestindo um moletom cinza e calças de moletom, como se estivesse aqui para relaxar, não para me torturar. Seu olhar rapidamente encontrou o meu. Ele percebeu que meu cabelo estava um pouco bagunçado e minha blusa grudada no peito. "Você está bem?" Ele perguntou suavemente. Eu assenti. Mais um momento de silêncio. Então, ele olhou para o teto e suspirou, como se não quisesse dizer o que aconteceria a seguir. Eu não deveria ter entrado aqui ontem à noite. Eu prendia a respiração. Eu sabia o que tinha visto. Ele acrescentou. Meu coração parecia cair no chão. Eu sussurrei. Não foi intencional. Fale mais alto. Do jeito que ele falou, eu senti que ele era quem guardava o segredo. Não era isso que eu queria dizer. Ele olhou para mim novamente. Ele se aproximou mais um pouco. O ar entre nós mudou, mais tenso. Você não contou ao seu pai, ele disse baixinho. Não é porque eu estou te protegendo. Mais um passo. Mas não querendo parar de pensar nisso, minha respiração ficou ofegante. O olhar de Jason penetrava em mim, como se soubesse que eu não poderia lidar com o que ele estava prestes a dizer. Eu não consegui encontrar palavras. Então ele se inclinou mais perto. Sua voz agora era apenas um sussurro. Você gemeu chamando o nome dele, mas ainda olhava para a porta. Eu senti meus joelhos fraquejarem. Ele se inclinou um pouco mais. Os lábios dele estavam perigosamente perto da minha orelha. E então, assim que meus lábios se abriram para dizer algo, qualquer coisa, ele se afastou,
seu rosto ainda calmo. Eu não consegui dizer nada. Você não pensa nele. Você está pensando em ser pega. Ele não está errado. Vou estar na garagem, ele diz. Se você quiser conversar. E então ele foi embora, me deixando na porta, atordoada, tremendo e rígida. Eu deveria ter dito a ele para parar. Deveria ter fechado a porta com força, dito que não era como eu via, que não queria isso, que ele estava errado. Mas eu não disse nada porque ele não estava errado. Quando Jason disse que eu murmurei o nome de Kyle enquanto olhava para a porta, isso me deixou vulnerável, porque agora eu me lembro disso. No momento em que Jason abriu a porta, eu queria que alguém entrasse. Às 11 horas, ele estava inconsciente. Jason ainda estava na garagem, ou fingindo isso. Naquela noite, eu esperei meu pai dormir. Eu queria ser pega por ele. Eu podia ouvir o tilintar ocasional das ferramentas, mas na maior parte era silêncio. E meu corpo não conseguia se estabilizar. Minha pele estava tensa. Eu não conseguia parar de pensar no que Jason tinha dito, sobre como ele se aproximou, sobre como ele estava calmo ao me dizer que não queria esquecer o que tinha visto. Eu não conseguia parar de imaginar o que aconteceria se eu deixasse ele entrar. Eu dizia a mim mesma que estava apenas bebendo água, mas eu sabia exatamente onde minhas pernas estavam me levando. Às 11h47, eu acordei. Ellie acendeu a luz ao lado e estava organizando prateleiras desnecessárias. A garagem estava escura. Ao ouvir meu passo, ele não olhou para trás, ainda calmo. Ele disse, "Você é bem ousada. Aí, eu não tenho medo de você." Isso o fez parar. "Você não consegue dormir?" Ele perguntou, com a voz lenta. Ainda organizando. "Sozinha aqui embaixo." Eu dei de ombros. Ainda não tentei. Nesse momento, ele olhou diretamente para mim. "Talvez você devesse fazer isso." Minha respiração ficou presa. Silêncio. Eu me aproximei mais, ficando bem atrás dele. Então, ele se virou para a estante. Eu disse que ele foi quem entrou no meu quarto. "Você foi quem começou isso." Ele riu baixinho, amargo, quase irritado. "Eu entrei para impedir algo que seu pai não iria aprovar." Ele murmurou. "Mas você não parou." Eu sussurrei. Ele parou, se virando lentamente. Agora estávamos a poucos centímetros de distância. Eu acrescentei quase sem fôlego. "Você está escondido naquele armário." Mas ele não foi embora. Jason me encarou como se quisesse negar isso, como se precisasse fazer isso. Mas ele não fez. Ele disse que eu não deveria fazer isso, mas ele fez. A mandíbula dele estava rígida. E a voz dele ficou mais profunda. "Você sabe quantas vezes eu vi você crescer naquela casa, tentando fingir que não se tornaria alguém que eu não deveria notar?" Eu sussurrei. "Então não finja mais." Ele me encarou. O silêncio entre nós era tão denso que eu podia sentir seu peso no meu peito. Meu corpo todo estava tenso. E então ele se inclinou sobre mim, trancando a porta da garagem atrás de mim. Ele se aproximou. Minhas costas bateram na mesa. Clique. Eu não me movi, não respirei. Ele colocou uma mão na minha cintura, sem me tocar, mas perto o suficiente para eu sentir o calor. No entanto, eu ainda não disse uma palavra. Então ele estendeu a mão e acariciou meu braço suavemente, como se estivesse queimando. "Ryan." A voz dele estava embargada. Ele se inclinou para frente. "Agora." Eu não fiz. "Ei, pare." Ele sussurrou. Eu estremeço. A mão dele parou na minha mandíbula. "Seu pai vai te matar." Ele sussurrou. Eu acenei com a cabeça. E então disse, "Não deixe ele descobrir." Isso o desmoronou. Era caótico, desesperador, cheio de toda a atenção que nós sufocamos desde que a porta se abriu na noite anterior. Ele me beijou como se odiasse a si mesmo por isso, e eu beijei de volta como se estivesse esperando por isso mais do que eu mesma sabia. Finalmente, os lábios dele tocaram os meus, e não foi nada suave. A mão dele deslizou por baixo da minha camisa. Minha cabeça caiu para trás, apoiando-se na prateleira enquanto ele pressionava contra mim. "Você não deveria," ele sussurrou.
deslizando os lábios pelo meu pescoço. Mas eu quero. Ellie gemeu na minha pele. Minha mão agarrou a camisa dele, puxando-o mais perto. Ele alcançou a cintura da minha calça, mas parou ali. Isso não pode ir mais longe, Ellie murmurou. Ele não se moveu para baixo. Eu acenei com a cabeça, ofegante. Em vez disso, ele me beijou mais forte, como se apenas a tensão fosse melhor do que atravessar essa linha agora. Quando ele finalmente se afastou, meus lábios estavam inchados, minhas pernas tremiam. Ele me olhou, os olhos escuros, quase raivosos. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou, destrancou a porta e me deixou ali, ofegante, tremendo, desejando mais. Eu não falei com Jason por 3 dias. Eu não consegui. Cada vez que lembrava daquele momento na garagem, do jeito que ele me beijou, do jeito que ele se apertou contra mim e depois foi embora, eu me sentia tonta, envergonhada, faminta e assustada. Não só por ter sido pegues, mas também porque eu desejava que isso acontecesse de novo. Na quinta-feira, meu pai convidou Jason para jantar, mas eu não precisei esperar muito. Meu pai falou como se isso não fosse nada. Apenas 2 velhos amigos se reencontrando, porque desta vez eu sei como é o gosto da boca dele. Jason vem à minha casa há anos. Então, por que desta vez é diferente? Porque desta vez, meus lábios ainda estão ardendo da última vez que ele me tocou. Eu me digo que posso suportar, que eu ficaria no quarto, evitando o contato visual, fingindo que nada aconteceu. Mas isso não durou muito. Às 7h30, Jason já estava sentado à mesa, sorrindo, brincando com meu pai, usando uma camisa preta justa que realçava seu peito e braços de uma forma que não podia ser ignorada. Eu passei por eles em direção à cozinha, com os olhos fixos no celular, fingindo que nada estava acontecendo. Ei, garoto, Jason disse sem hesitar. Eu olhei rapidamente, só o suficiente para acenar, só o suficiente para ver o olhar que ele me deu. Nada casual, nada amigável. Aquela mirada fez meus joelhos fraquejarem e minha boca secar. Eu me virei rapidamente e entrei na cozinha. Justo naquele momento, ouvi meu pai dizendo: Ryan, pega a garrafa de vinho da prateleira de cima para mim, por favor. Claro, a garrafa de vinho está na prateleira de cima. Claro, Jason também me seguiu para dentro. Eu não ouvi, mas eu senti. Assim que me estendi para pegar a garrafa de vinho, ele estava logo atrás de mim, bem perto. A mão dele deslizou levemente pela minha cintura. Apenas um toque leve já era o suficiente para me deixar em chamas. Você está tremendo, ele sussurrou, com uma voz grave. Eu quase deixei a garrafa cair. Não, eu sussurrei de volta. Ele está bem aqui. Eu sei, ele disse, inclinando-se mais perto. A respiração dele estava tão próxima que me fez sentir um arrepio na orelha. Eu ainda não parei de pensar nos seus lábios, ele disse. Eu congelei. Uma onda de calor subiu pelo meu estômago, depois desceu novamente. Ele se afastou antes que eu pudesse reagir, assim que meu pai entrou na cozinha. Seu pai perguntou. Jason sorriu sem dizer nada. Perdemos o ritmo. Apenas ajude-o com isso. Está tudo bem? Lo? Acho que herdei isso da minha mãe. Eu tentei sorrir, mas meu coração estava acelerado. Agora você tem um filho alto, não é? Meu pai riu. Eu não consegui respirar. Não consegui pensar em nada. Jason estava sentado à minha frente, calmo e frio. Enquanto eu tentava olhar nos olhos dele, sem lembrar que ele sussurrava o que queria. O jantar realmente foi um tormento. Meu pai não percebeu nada. Continuou falando sobre esportes, trabalho e como Jason estava pensando em abrir sua própria academia. Eu fiquei paralisado. A perna dele tocou a minha sob a mesa, acidentalmente. Você fez isso de novo. Eu movi minhas pernas. E Jason... Ele quase não olhou para mim até que meu pai saiu para atender o telefone no andar de cima. Então Jason se inclinou um pouco para a frente. Seu pai vai fingir que não gosta? Ele perguntou suavemente, com os olhos fixos em mim. Porque sua expressão parece que você quer isso. Eu engoli em seco. Eu não respondi. Pare. Diga para mim que você não quer mais. Eu não posso.
A mão dele passou por baixo da mesa, sem me tocar. Apenas descansou na borda da mesa entre nós. Eu sei que você também se sente assim, ele disse. Minha mandíbula estava tensa. Eu me levantei. Eu terminei de comer. Eu saí da mesa e fui para o meu quarto, tentando não deixar minhas pernas tremendo. Mas eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava me desafiando, esperando para ver quando eu pararia de lutar. 1 hora depois, eu ouvi uma batida na porta. Uma vez, depois 2. Eu não respondi. Apenas fiquei olhando fixamente para ela. Meu peito estava apertado. Meu corpo doía. Minha mente gritava, tanto sim quanto não, ao mesmo tempo. Mas ninguém entrou. Desta vez não havia sussurros tentadores, apenas silêncio. E então um pedaço de papel foi enfiado sob a porta. Meu coração parou quando eu olhei fixamente para o papel dobrado no chão como se fosse explodir. Quando eu peguei, era a caligrafia de Jason. 4 palavras. Da próxima vez, diga sim. Eu não respondi a mensagem. Não mandei mensagens, não falei, mas também não joguei fora. Eu escondi no gaveta ao lado da cama. E desde então, eu o leio todas as noites. Da próxima vez, diga sim. Embora eu tivesse me prometido que não faria isso, embora eu tivesse prometido que não deixaria as coisas irem mais longe, eu comecei a ter esperança de que haveria uma próxima vez. Naquela sexta-feira à noite, meu pai jogou pôquer com os amigos. Jason chegou por último, vestindo jeans escuros e uma camiseta preta justa como uma segunda pele. Eu ouvi ele rindo na cozinha, provocando meu pai como sempre, como se nada tivesse acontecido. Por volta de 1h30 da manhã, eu ouvi os últimos convidados indo embora. Mas quando eu desci para pegar água, ele se virou para mim e não sorriu. Era uma promessa. Só de olhar eu já senti isso. Eu fiquei deitada na cama, apagando as luzes, tentando não me mover. Não era nada amigável. Aquela expressão não era normal. A porta do meu quarto estava fechada, mas não trancada. E de alguma forma, eu sabia que estava esperando. 1 hora se passou, então eu ouvi passos pesados, familiares, e depois silêncio, bem do lado de fora da minha porta. Eu podia sentir ele do outro lado. Eu deveria ter dito algo, então eu trancaria. Deveria ter parado. Mas eu não fiz isso. Jason entrou sem dizer uma palavra, sem hesitar. Ellie fechou a porta atrás de si e trancou, fazendo um som de clique. A porta rangeu ao se abrir. O quarto estava completamente escuro. Apenas a luz da lua atravessava a janela, iluminando seu rosto. Mandíbula afiada, olhos cansados. Ele olhou assim novamente. Alguém que disse que não se importava mais se isso estava errado. E eu também. Ele caminhou devagar até a cama, parando a poucos centímetros de mim. A voz dele, como um sussurro, você não respondeu ao bilhete. Minha voz mal tinha força. Você não me deu escolha. Jason estava sentado na beira da minha cama. Você quer um? Eu prendi a respiração. Não sei o que quero, eu sussurrei. Ele se virou para mim e se inclinou mais perto. Sim, você sabe. A mão dele tocou o meu queixo, segurando delicadamente, e então levantou meu rosto em direção ao dele. Ele disse, eu vi você se enganando por semanas. Mas seu corpo não sabe mentir. Jason, me diga para parar. Eu não consigo. Ele me beijou, e desta vez eu não resisti mais. Eu estava tremendo. Isso não era desesperado ou apressado como no garagem. Era mais devagar, mais quente e intencional. Ele me beijava como se quisesse lembrar de cada centímetro da minha boca, como se tivesse esperado muito tempo para provar isso novamente. A mão dele desceu até minha cintura, levantando minha blusa. Eu deixei escorregar pela minha cabeça. Eu não o detive. Ele me encarou por um longo tempo. Depois, ele se curvou, beijando meu clavícula, pescoço, peito, sua respiração rápida, sua mão firme, mas suave. Você não sabe há quanto tempo eu quero isso. Ele murmurou na minha pele. Você é amigo do meu pai. Eu sussurrei. Não posso fazer isso. Eu não me importo mais.
Ele interrompeu. O olhar dele parecia me queimar. Eu queria que ele entrasse naquela noite. Ele estava certo. Ele fez. E agora? Eu queria muito mais. Ele puxou os lençóis, subindo em cima de mim. Nossos corpos se encostaram, quentes, pele contra pele. Ele me beijou de novo, desta vez mais profundo, com um rosnado baixo na garganta como se estivesse perdendo o controle. Sua mão deslizava pelo meu peito, mais abaixo, parando na cintura do meu short. Ele me olhou. Diga que sim. Eu não consegui falar, mas levantei os quadris. Diga. Ele sussurrou. Uma última chance. E assim estava bom. Não dissemos mais nada naquela noite. Ele me fez sentir coisas que nunca havia sentido com ninguém antes. Nem mesmo com o Kyle. Era uma fome. Era um desejo. Não era apenas sexo, mas também afeto. Eu desisto. Isso é tão errado, mas na escuridão, com o corpo dele colado ao meu e os lábios dele silenciando meus gemidos, parecia que eu tinha tudo o que queria. Nós nos entrelaçamos, respirando ofegantes, o coração parecendo se despedaçar. Ele correu até mim, me abraçando forte como se não quisesse soltar. Eu deixei ele dormir ao meu lado na cama onde meu namorado costumava estar, e eu deixei ele ficar. Eu não me importava mais, mas quando acordei na manhã seguinte, ele tinha desaparecido. Tudo o que restou foi uma mensagem de Kyle. Precisamos conversar. Eu acho que seu pai sabe. E meu pai também. Quando vi o nome de Kyle na tela, meu estômago se revirou. Precisamos conversar. Eu acho que seu pai sabe. A cama ainda estava quente ao meu lado. Mas Jason já tinha ido. Meu coração batia acelerado. Sem despedidas, sem mensagens, nenhum sinal de que ele esteve aqui. Eu me levantei rapidamente da cama, coloquei um moletom e abri a porta. Sem bilhete, sem xícara de café na bancada, sem risadas da cozinha como de costume, o carro do meu pai tinha desaparecido. A casa estava em silêncio absoluto. Eu respondi a Kyle. Você quer dizer que ele sabe? Há algo errado. Eu liguei diretamente para a caixa de correio. Sem resposta. O pânico se elevava no meu peito. O que meu pai viu? O que ele ouviu? Eu estava tão envolvida com Jason que não percebi. Eu pensei que fôssemos ser cuidadosos. A porta estava trancada. Jason saiu antes do amanhecer. A menos que meu pai não tenha acordado. 1 hora passou. Depois mais uma. A menos que Jason tenha dito algo. Ainda sem notícias de Kyle. Minha cabeça girava com os piores cenários possíveis. Eu não conseguia ficar parada. Meu pai vai gritar. Vai expulsar Jason. Contar a Kyle. Contar a mãe. A batida na porta me assustou. Eu desci correndo e abri a porta. Era Kyle. O rosto dele pálido, mandíbula cerrada, e eu soube na hora. Ele sabe. Nós fomos para o meu quarto. Ele apenas ficou ali, as mãos nos bolsos, os olhos vagando como se não pudesse me olhar por muito tempo. Ele não se sentou. Ontem à noite eu vim devolver o carregador para você, ele disse. Eu pensei. Você deixou ele no meu carro. Eu bati na porta. Ele continuou, mas ninguém respondeu. Minha garganta estava seca. Eu não disse nada. E então eu ouvi. A janela do meu quarto estava fechada. Finalmente, Kyle também levantou os olhos para mim, com um olhar vazio. Meu coração parou. Seu pai. Amigo, Jason, saia pela janela da sua casa como um garoto idiota. Silêncio. Você mentiu para mim, Kyle disse. Todo esse tempo. Kyle, eu sei que algo não está certo. Ele gritou. Eu tentei explicar. Eu não quis. Você não quis. A voz dele estava embargada. Mas e ele? E ele? Quanto tempo isso já estava acontecendo? Você estava ao meu lado. Eu não sei. Eu sussurrei. Você estava ao meu lado, Ryan. Isso simplesmente aconteceu. Kyle olhou para mim como se eu fosse um estranho. E talvez eu fosse. Porque eu não era mais eu mesmo. Não depois que Jason tocou em mim. Não depois que eu deixei ele fazer isso. Eu não o impedi. Eu não consegui.
Eu apenas sentei no chão, tentando conter as lágrimas quentes como ácido. Kyle foi embora, furioso. Tudo estava desmoronando agora. E eu merecia isso. Ele não dizia muito. Apenas me observava ao passar pela cozinha, como se soubesse, mas ainda não encontrasse palavras para dizer. Naquela noite, meu pai voltou para casa. Eu pensei que talvez pudéssemos fingir um pouco mais, mas essa esperança se quebrou quando ele parou no corredor. Jason, não venha mais aqui, ele disse diretamente. Meu pai disse que precisava de espaço. Você não está me olhando? Ele estava lidando com algumas coisas. Eu me virei. O quê? Meu pai parou. Eu não sei o que aconteceu, ele disse. Mas eu sei que algo aconteceu. Silêncio. O olhar do meu pai me lançou uma expressão. E pela primeira vez eu vi isso. Dúvida, decepção, talvez até dor. Eu entendi. Porque o que eu poderia dizer? Eu assenti lentamente. Que eu gemi alto o suficiente para que o melhor amigo dele subisse as escadas e quisesse-me. Que eu deixei ele entrar na minha casa novamente. Que ele dormiu na cama onde Kyle costumava me beijar. Não havia uma versão bonita dessa verdade. Então eu deixei ela morrer ali. Na noite seguinte, eu fiquei encarando o telefone, me perguntando se Jason iria mandar mensagem, ligar ou dizer algo. Eu não consegui dormir, mas ele não mandou mensagem até às 3:30 da manhã. Uma mensagem: saia. Eu corri até a janela. Ele estava lá, encostado no carro, com o capuz puxado, os braços cruzados, como se estivesse tentando se manter calmo. Eu saí silenciosamente e caminhei em direção a ele. Meu peito doía a cada passo. Então eu disse a ele que não podia mais vê-lo. Ele não respondeu imediatamente. Silêncio. Eu terminei com o Kyle. Eu sussurro. Eu não consigo responder. Ele disse. Seu namorado, seu pai, você. Eu me aproximo mais. Meu pai. Jason acena com a cabeça. Eu estraguei tudo. Ele perguntou por quê. Minha voz estava embargada. Jason olhou para baixo. Ele me beijou como se odiasse a si mesmo. Eu falei suavemente. E eu o beijei, como eu queria que ele fizesse. Jason levantou os olhos. Nossos olhares se encontraram. Eu ainda sou assim. Ele respirou fundo. Eu também. E então, sem pensar, ou talvez pensando demais, eu reduzi a distância entre nós e o beijei bem no meio da rua. Porque isso não é mais sobre certo ou errado. Finn. Inscreva-se para ver mais histórias de amor gay proibidas. É sobre a necessidade.